Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos tendo mais essa rica oportunidade com esse momento precioso de aprendermos com o nosso Deus. Amém? Pessoal, estaremos lendo hoje 1 Timóteo de número 2. Olha que as Escrituras nos ensinam. Antes de tudo, eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom, é agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo mestre da verdadeira fé aos gentios, e digo-lhes a verdade e não minto. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, eu quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência, com discrição, e não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas e nem roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que professam adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição, e não permito que a mulher ensine, e nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja porém em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz a filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Amém, meus amados? Graças a Deus. Olha só que Paulo está nos recomendando, com essa carta. Ele inicia aqui dizendo que recomenda que eu e você, como aquele povo, que estavam ali naquele momento, façamos o quê? Súplica, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Que homens são esses, meus amados? Ele está enfatizando aqui a respeito de autoridades, pessoas, homens que estão exercendo autoridades, que estão no governo. A gente vê que ali naquele momento da história, eles foram bastante oprimidos, ali pelo imperador Nero, onde eles sofreram demais, ali com imposições. E nos momentos de hoje, nos dias que vivemos hoje, não é diferente. Nós vemos que diariamente a gente é impactado com algumas coisas negativas que vêm do governo e a gente sofre. Porém, meus amados, nós não temos que alimentar o ódio, disseminar o ódio, onde a gente vê que comum vem sendo ocorrido, onde as pessoas vêm fazendo manifestações de ódio, manifestações trazendo ali, generalizando para que todas as pessoas sintam, o repúdio, o ódio. Isso faz mal, meus amados. Ele está dizendo aqui que antes de qualquer coisa, antes da gente apontar o dedo, antes da gente lançar palavras, que às vezes são malditas, a gente tem que fazer o quê? Suplicar a Deus, orar a Deus, interceder, fazer ações de graça por todos os homens. Então, mas como assim? Eu vou interceder pelas pessoas que estão fazendo mal pelo meu país? É isso mesmo. Você vai ter que orar a Deus, clamar a Deus para que Deus tenha misericórdia da vida desta pessoa. Ore pelo teu presidente, ore pelos governadores, ore pelos prefeitos, ore por todos que estão tendo um cargo de autoridade. Por quê, meus amados? Porque a palavra de Deus é clara que diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, não é contra o homem que a gente luta, é sim contra as potestades e principados. Quando a gente tiver entendimento, meus amados, real do que as Escrituras nos traz, que os agentes de Satanás que vivem aqui no mundo têm o poder de persuadir a mente do homem, e muito forte, meus amados, de corromper o homem, a gente vai entender que, primeiramente, antes de a gente combater o homem, a gente tem que fazer o quê? Interceder, orar, fazer súplicas a Deus para que Deus possa converter essa situação para beneficiar o povo. Beneficiar o quê? A mim e a você. Amém? Então essa é a prática que nós temos que ter, meus irmãos. Orações, súplicas,
né, derramar aos pés do Senhor, pedir que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, do nosso país, que o Senhor possa, né, intervir a favor do povo, né, tirando essa corrupção que vem muito sendo pregada, vem muito, né, sendo ocorrida. Então, meus amados, vamos ter entendimento, vamos ter sabedoria, né? A palavra também garante para nós que o povo sofre, que o povo padece por falta do quê? De conhecimento. Vamos ter conhecimento da palavra de Deus, das Escrituras, e Deus deixa claro, através aqui de Paulo, que nós temos que fazer o quê? Súplicas, orações, intercessões e ações de graças, para que Deus possa o quê? Trazer um novo tempo para nós, para que nós possamos o quê? Né? Ter uma vida tranquila, pacífica, com toda a piedade e dignidade. É o homem que provém essas coisas? Não, o homem não tem capacidade de trazer tranquilidade, né? Coisas pacíficas, piedade e dignidade para o homem, mas Deus tem. Deus tem o poder de transformar uma nação, transformar um povo, amém? Para isso nós temos que estar posicionados fazendo a nossa parte. A nossa parte não é disseminar o ódio, e sim orar e fazer súplicas a Deus para que Deus intervenha em nosso favor. Isso é verdade? É verdade, porque está escrito aqui, isso é bom, é agradável perante Deus, o nosso Salvador. Então isso agrada a Deus. Disseminar o ódio agrada a Deus? Não. Orar, clamar, suplicar a Deus pelas autoridades, agrada a Deus? Agrada a Deus, é o que está escrito aqui, amém? Então ele está falando que Deus tem o prazer que todos os homens sejam salvos, todos, que todos cheguem o quê? O conhecimento da verdade. O que é a verdade? Jesus diz claramente, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O conhecimento da verdade é Cristo, meus irmãos, é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, amém? E ele enfatiza aqui muito bem, meus amados, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Hoje a gente vê, como não diferente lá daqueles tempos também, que o ser humano tem uma prática de ter aqui ritos, amuletos, né, ter coisas para se apegar na fé, meus amados, e acaba se esquecendo que o único mediador, né, de Deus com o homem é Jesus Cristo. Não existe outra coisa, não existe outro ser, não existe outro, né, iluminado que possa, né, levar as nossas súplicas a Deus ou fazer algo por nós. Não existe. A palavra está clara dizendo, pois há um só Deus, não existe outro Deus. Deus é o que pode fazer algo pela humanidade. Deus significa que tem o poder. Então há um só Deus e um só mediador. Mediador é o que faz a mediação do homem com Deus. Não existe outro mediador a não ser Jesus Cristo. Aqui tira, meus amados, né, fora qualquer tipo de engano. Então vamos parar de ser enganado, vamos parar de colocar a nossa fé em amuletos, em imagens, em coisas que não pode fazer nada por nós, a não ser Jesus Cristo. A palavra é bem clara, amém? É só você ler que você vai compreender. Então ele está falando assim, porque Jesus que se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Graças a Deus por isso. E ele enfatiza aqui, ó, eu fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. E eu digo-lhes a verdade, eu não minto. Quer dizer, ele colocou a prova e falou assim, eu não estou mentindo, coloque a prova. O próprio Senhor lhes garante o que eu estou falando é verdadeiro. Amém? Então ele fala assim, e eu quero que todos os homens orem em todo lugar, levantando as tuas mãos santas e o quê? Né, profetizando, sem ira e sem discussões. Quer dizer, você não pode resolver as coisas na ira, você não pode resolver as coisas na discussão. Pelo contrário, levanta as tuas mãos e abençoa. Esse é o dever do cristão, esse é o dever de quem conhece as Escrituras, de quem serve a Deus. Amém? Seja lá o que for o assunto, mas vai chegar no teu trabalho, não está legal o ambiente, chegou lá, levanta as tuas mãos e abençoa. Senhor, abençoa meu trabalho, abençoe as pessoas que estão aqui, abençoe meu patrão para que ele não seja injusto. Isso é o dever, meus amados, de todos os filhos de Deus. Por quê? Porque você está movendo no sobrenatural, você está movendo, né, no mundo espiritual para trazer o quê? Ação aqui no físico. Amém? Então essa é a sabedoria que Jesus nos ensina. Então, meus amados, é isso que ele está dizendo aqui. Depois ele enfatiza aqui sobre as mulheres, né? Não quero me aprofundar aqui, a cultura deles era totalmente diferente, mas eu quero só explanar um pouquinho a respeito do que ele fala, que as mulheres viessem vestir-se modestamente. Por quê, meus amados? Porque naquele tempo, uma mulher, né, ela não tinha o valor devido. Infelizmente, a mulher era tida ali só para procriação, né? E ela tinha pouca voz, infelizmente. Porém, naqueles momentos, né, as mulheres, quando ela se tornasse viúva, por exemplo, se o marido morresse, essa mulher, se ela não tivesse um filho varão, quer dizer, um filho homem, tudo que eles
tinham, tudo que pertencia a essa família é devolvido para a família do marido. Então olha só, né, que terrível que era isso. Então se uma mulher perdeu o marido por qualquer situação, ele morreu, e se ela não tivesse um filho homem, tudo que eles tivessem, tudo que eles, né, ali conquistaram era devolvido para a família do homem. Ela não ficava com nada. Se ela tivesse uma filha mulher ou várias filhas mulheres, todas elas iam passar fome. Não tinha respaldo de nada, era entregada à sorte. Então o que acontece? Essas mulheres, para não morrer de fome e para alimentar as suas filhas, elas tinham que se prostituir. Né? Então isso era basicamente uma profissão de mulher. Então elas se prostituíam como? Com esses tipos de vestimentas, com as tranças, mostrando ouro, pérolas, roupas caras para chamar atenção. Né? Então ele dizia que elas pudessem, que estavam ali na igreja, no templo, adorando a Deus, que elas se vestissem modestamente, que elas não fizessem, né, esse tipo de roupa, esse tipo de chamativo, né, para que elas pudessem ali estar adorando a Deus, professando e adorando a Deus, né, que não viesse chamar a atenção dos homens. Isso é o que ele estava dizendo, amém? Então, meus irmãos, aqui é um pouquinho do que Paulo traz dos ensinamentos. Tem grandes, profundos ensinamentos aqui que a gente pode tomar, meus amados, reter, né, o que é bom que está sendo escrito aqui, porque foi o próprio Espírito Santo de Deus, né, que testificou, que instruiu Paulo a escrever essas coisas. Então, meus amados, sejamos prudentes, amém? Há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo. Tudo que você precisa está em Jesus. Ele diz claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe nenhum ser humano, nenhum que já viveu nessa terra que pode dizer eu sou alguma coisa. O único que eu sou alguma coisa é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo. Tudo que você precisa está nele. Precisa de cura? É Jesus Cristo. Precisa de uma porta de emprego? É Jesus Cristo. Precisa de proteção? É Jesus Cristo. Precisa de segurança, de paz na sua casa, de libertação? É Jesus Cristo. Não existe nada que possa mediar a minha e a tua fé para Deus. Jesus Cristo é o único. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Fique na graça e na paz de Jesus.